E aí, pessoal, estamos aqui agora efetivamente para a primeira aula. O vídeo anterior era para explicar um pouco mais sobre o projeto, que a gente pretende, né? O que é de fato a jogada de mestre, tá? Então, quem não assistiu ainda vai assistir lá. E hoje, nessa aula, nesse nosso momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a história e os benefícios do xadrez, tá? Então roda a intro aí, tamo junto. Então, hoje, como eu havia dito, a gente vai falar um pouquinho da história e os benefícios do xadrez. A história do xadrez, muitos relatos e informações dizem que ela tem como seu início na Índia. Ela se originou de um cidadão do reino que havia percebido que o rei estava deprimido por causa da morte de seu filho em guerra. Então, basicamente, era isso. Que um cidadão, né, descobriu que o rei estava deprimido por causa da morte de seu filho na guerra e resolveu criar um jogo de tabuleiro aí que o animasse, tá? E apresentou esse tabuleiro, esse jogo para o rei, tá? O rei gostou tanto, aderiu e ficou muito feliz com esse novo jogo criado aí por esse servo, por esse cidadão. E aí foi multiplicando, depois foi para a Europa. A gente vai ver tudo isso aí, tô dando só uma palhinha aqui para vocês terem um entendimento. Então vamos ler aqui o material que eu preparei, tá? Descubra como o xadrez pode melhorar sua saúde mental e desafiar sua mente, enquanto desmistificamos as notícias falsas que cercam o jogo. Justamente, não há dúvida que o xadrez traz benefícios para a saúde, tá? E também faz, né, nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto seres pensam, evoluir, né, no seu pensamento crítico, no seu pensamento estratégico, que se a gente pensa o próximo passo da peça, fica simples, né? A gente transformar isso, a gente escalar isso para nossa vida. Se a gente pensar qual será o próximo lance da minha peça, fica simples pensar qual decisão eu irei tomar, né? Origem do xadrez. O xadrez é um jogo de tabuleiro que tem suas raízes na Índia antiga e se espalhou por todo o mundo ao longo dos séculos, tornando-se uma das atividades mais populares e desafiadoras do mundo. Justamente, como eu havia comentado anteriormente, há muitos relatos que dizem que sua origem é na Índia, tá? Mais ou menos nesse contexto que eu havia citado. Vale ressaltar também que o rei, né, ele falou assim: você pode receber, eu quero te pagar pela criação desse jogo, né? O que você escolhe como pagamento? Você pode escolher castelos, terras, mulheres, enfim. Aí o cara que criou o jogo de xadrez, muito inteligente por sinal, ele falou assim: eu quero trigo, entendeu? Só que eu quero um trigo na primeira casa, equivalente à primeira casa, 2 equivalente à segunda casa, né? 4 equivalente à terceira, 8 equivalente à quarta, e assim sucessivamente nessa progressão, tá? E no final deu um número astrondoso, porque se você faz uma progressão de 64 casos, 64, vamos dizer assim, vezes, né? Fica um número astrondoso que a gente, enquanto seres humanos, não temos a capacidade de compreender essa progressão exponencial, né? Então a origem tá aí, do xadrez diz que é na Índia antiga e surgiu mais ou menos nesse contexto aí. Vamos ver o que tem mais pra frente. Beleza. O jogo de xadrez surgiu nesse contexto, né, da Índia antiga. Vale ressaltar que o nome não era xadrez, tá? O nome é esse daqui, que tá aparecendo, que eu esqueci agora. Bota aí na tela. Editor, por favor. Se o xadrez não era como é hoje, né? Na real, é um jogo milenar e que antigamente era meio arcaico e foi se evoluindo com o tempo. Então, vamos ver como que ele tá, como o xadrez está hoje em dia, tá? E nos tempos modernos, os benefícios dele para a saúde. Vamos falar sobre um pouco também nesse slide sobre algumas notícias falsas que o envolvem, né? Em tópicos para a gente tratar isso mais para frente. Então o xadrez é um dos jogos mais antigos do mundo,
Só que ele ainda é muito popular hoje em dia. Tanto que até não tem a Copa do Mundo para futebol? Então, no xadrez tem uma Copa do Mundo também. Só que é voltado pro xadrez, no caso. É onde os melhores do mundo jogam. E é interessante de acompanhar, né? Salvo engano, o último agora o último campeão mundial, ele é chinês, o Jing Li, tá? Ele é o último aí. Conseguiu ganhar o torneio do Nepo, tá? Nepo Miniati, salvo engano, é isso aí. Tá? E antes dele, um que eu gosto muito por sinal, que é o Magnus Carlsen. Tá? Ele é muito bom também, ele tem um histórico completo, mas isso aí a gente vai tratar mais pra frente no nosso detalhamento de GMs, tá? A gente vai tratar, que é um dos tópicos que eu quero falar aqui no nosso projeto. Tá, então vamos lá, nossa primeira aula, tá? Com a evolução da tecnologia, o jogo também se adaptou aos tempos modernos e pode ser jogado online em plataformas como chess.com e Lichess. Justamente, hoje tá tudo muito tecnológico, né? E, de fato, o xadrez veio se atualizando ao longo da história e não seria o contrário aqui, tá? Passou também para o digital por meio de sites, aplicativos, plataformas, tá? Tem esses dois aqui, que são os mais famosos, né? Chess.com e Lichess. Para quem tá assistindo aí, eu recomendo já baixar eles no celular, tá? E começar a fazer os exercícios dele, que são muito bons. Tem toda uma estrutura, todo um esquema. O Lichess é um pouco menos intuitivo de mexer, tá? Por fato deles ter... Você tem que saber um pouco ter o conhecimento de xadrez para mexer nele, a gente vê ele mais para frente, a gente acessa ele, tá? Mas Chess.com é bem intuitivo. Nenhum dos dois você precisa pagar. Os dois são... E uma curiosidade, né? Os dois são gratuitos, tá? Mas você tem como acessar, se não me engano, no chess.com a versão paga, né? Aí tu paga e tem uns benefícios ali de ter acesso pro. Mas isso não te impede de acessar o gratuito, que também embarca muitas atividades, tá? Então é isso, o xadrez foi se atualizando com o tempo, tá? E hoje ele é online também, tá? Os benefícios do xadrez para a saúde. Eu havia falado que no início, na nossa introdução, aí acho que depois da intro, que não há dúvida que o xadrez traz benefícios para a saúde, tá? Mas saúde física, Otávio, saúde física, saúde mental, qual tipo de saúde que o xadrez ajuda, né? Bom, vai depender de como você joga. Se você jogar correndo, então vai ter benefícios para a saúde corporal e mental. Mas, em regra, o xadrez ele traz benefícios mentais, tá? Para a saúde mental. Como ele melhora a concentração e o foco, ele estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas. Foi o que eu disse na parte da escalonagem, tá? Ele reduz o estresse e a ansiedade, aumenta a criatividade e a imaginação. São alguns que eu citei sobre o benefício do xadrez, só para pontuar aqui, tá? Mas todos indicam que ele melhora até as chances, né, as condições de você ter... Ele diminui, na verdade, as condições de você ter Alzheimer. Porque desenvolver uma nova atividade como xadrez, é comprovado que, né, tem uma diminuição aí da chance de você ter alguma doença cognitiva. Uma complicação, no caso. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as notícias falsas relacionadas ao xadrez. Vale ressaltar que nesse textinho que eu trouxe aqui, é só uma introdução para o próximo slide, tá? Mas existem muitas fake news relacionadas ao xadrez, né? Você fala, quando chega alguém que não sabe jogar xadrez, quando alguém me pergunta, tá, você sabe jogar xadrez? Né? Vindo de uma pessoa que não saiba, falando sim, sei, eu gosto muito, é interessante, eu recomendo a prática. Aí a pessoa já olha assim, nossa, né? Xadrez é jogo de elite, xadrez é jogo de inteligente, né? E para você aprender o xadrez não necessita de um QI elevado, né? Tanto que se eu, Otávio, esse que vos fala, conseguiu aprender, não há dúvida que vocês também conseguem. Então o xadrez é frequentemente associado a estereótipos negativos,
como eu disse, ser um jogo apenas para gênios ou apenas para as pessoas solitárias, né? No entanto, essa afirmação são falsas e o xadrez deve ser desfrutado por qualquer pessoa, independente de sua habilidade ou personalidade. E como eu havia dito, existem umas fake news e essas daí são algumas delas, tá? Aqueles tópicos lá eram do slide passado da minha introdução, agora vamos detalhar eles aqui, tá? Os benefícios do xadrez para a saúde. Ele melhora a memória, reduz o estresse e a ansiedade, melhora a habilidade de resolução de problema. Então o xadrez ele é conhecido por ajudar a melhorar a memória, a capacidade de jogar xadrez, de concentração. Jogar xadrez requer que você se lembre das regras, das jogadas anteriores, das possibilidades futuras, e que pode ajudar a fortalecer sua memória e aumentar sua capacidade de concentração, tá? Mas como assim, Otávio, melhora a concentração? Porque para você jogar xadrez, ele tem regras, ele tem ditos, tem jogadas que são melhores que as outras, tem movimentos que você não deve fazer. E com o tempo vai tornando instintivo. A priori, no nosso começo, a gente vai perceber que é muito difícil a gente saber qual peça jogar, né? Mas dando o primeiro passo, os outros vêm logo em seguida, né? Devido a essa inércia aí. Tá? Então, o xadrez ele melhora a memória e a concentração, tá? Eu tava vendo esse dia na internet, num blog, que o alto desempenho do xadrez está relacionado diretamente com a memória. Porque tem jogadas que você provavelmente, por exemplo, eu jogo aqui hoje contra meu adversário uma jogada. E estudo um pouco, vejo que aquela jogada que eu fiz de fato era boa, e vou jogar com outra pessoa e vou lembrar daquela jogada que é a mesma que está aqui que eu estou jogando, é a mesma estrutura, são as mesmas peças, é a mesma jogada. Então, o que eu estudei? Vamos lá, eu estudei essa jogada. Qual é o melhor lance daqui? Então, o alto desempenho do xadrez está muito correlacionado com sua memória. O tanto de lances que você lembra, o tanto de lances que você consegue guardar, porque vai se tornando, vamos dizer assim, vai se tornando uma construção, tá? Celular de neurônios que você acaba lembrando dessas jogadas que você já fez, tá? Melhora a concentração também, você tem que pensar adiante aí, focado, tá? E melhora as capacidades. Reduz o estresse e a ansiedade. No caso, pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, pois requer foco, né? Como eu disse, atenção. Você pode ajudar a distrair sua mente das preocupações, pensamentos negativos. Além de xadrez, dependendo de como é jogado, pode ser uma atividade relaxante, terapêutica, tá? Para algumas pessoas, como eu havia comentado. Melhora a habilidade de resolução de problema, né? Como eu disse no início, a questão do escalonamento, tá? A gente consegue escalonar, a gente consegue pensar na nossa, qual que vai ser a nossa próximo lance, qual peça a gente vai mexer estrategicamente para que a gente não perca, torna-se fácil relativamente escalonar isso para a nossa vida. Então, melhora a habilidade de resolução de problemas, tá? Tá aí o textinho também. Tá, e aqui um pouco das fake news, como eu havia comentado, tá? O xadrez é frequentemente alvo de fake news, teorias da conspiração, tá? Como aqui tá destacado que o xadrez é um jogo de elite para pessoas ricas e privilegiadas, tá? Não, totalmente falso isso aqui, tá? Independe da sua origem, muito menos da sua questão socioeconômica. O xadrez é um jogo chato sem graça, tá? Esse aqui já é típico da pessoa que não sabe jogar xadrez, por isso que ela tem esse estereótipo, tá? Esse preconceito de fato sobre o xadrez ser um jogo chato sem graça, né? Que no caso é totalmente ao contrário disso, para quem joga xadrez tem esse entendimento, tá? Então vamos ver basicamente o que o texto tem a nos trazer aqui, tá? Pode parecer monótono para os espectadores que não entendem as estratégias e nuances do jogo, mas para os jogadores pode ser exatamente empolgante e desafiador. Bom, foi basicamente o que eu
havia comentado, também tem sido usado como temas de filmes, livros e outras formas de mídia popular, que prova que o jogo tem um apelo universal. Justamente. Então, perceba que o xadrez ele não é só o tabuleiro. Tem uma série muito boa na Netflix, que por sinal é o Gambito da Rainha, salvo engano, ou isso. Gambito da Rainha. Que então você perceba que há uma série, há algo fora, há um audiovisual, há uma estrutura sem ser um tabuleiro, entendeu? E acompanhar essa progressão dela na série torna-se muito interessante. Então, para quem aí fala que o xadrez é chato e sem graça, é porque não entende. Justamente é por causa disso. O xadrez é um jogo violento que incentiva a agressão, tá? Totalmente nada a ver. Tá? Embora o xadrez envolva a capacidade de peças e derrotas do adversário, é um jogo baseado na estratégia e na tomada de decisão cuidadosa, e todos mostram que jogar xadrez pode realmente ajudar a reduzir a agressão e possibilidade, além de melhorar a concentração e a paciência. Justamente, o xadrez, na verdade, não é um jogo que incentiva a agressão. Apesar das pessoas ficarem, curiosamente, as pessoas ficarem muito bravas depois que perdem de um lance, vamos dizer assim, óbvio que passou desapercebido, tá? Mas, em regra, ele não é violento, né? É um jogo bem calmo, de estratégia e de tomada de decisões. Xadrez como atividade social, tá? Como eu havia dito, o xadrez ele tá em diferentes locais, não só no tabuleiro, tá? E não é diferente. Tem clubes, torneios de xadrez promovidos online, promovidos presenciais, tem, salvo engano, associações, tem federações, na verdade, que é a FIDE, é a federação, tem a CBX, que é como se fosse a CBF, só que de xadrez, né? A questão do futebol, só que de xadrez. Tá? Então, o xadrez também como uma atividade social, tem aqui nos meios online também, como eu havia dito anteriormente, que o xadrez ele houve essa migração na história dele aí, tá? Então, vamos recapitular aqui antes da gente ir para esse. Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui. Isso. Não, esse aqui tá sem imagem. Vamos voltar para esse aqui, ó. Justamente. Tá? A gente viu os benefícios do xadrez, tá? Lá. A gente viu a origem dele, como havia dito, mostra contos que é na Índia, tá? Depois foi progressivamente espalhado aí pelo mundo e hoje em dia o xadrez é muito competitivo, né? Em sua essência, né? É um jogo de, vamos dizer assim, eu já ouvi falar que são jogos de orgulhosos. Porque os dois lados não querem perder. É o orgulho, na verdade, que está em jogo. Entendeu? O quanto você sabe. Então, o xadrez ele tem muito disso. Você não está jogando contra o cara, né, contra o seu adversário, apesar de estar. Mas, metaforicamente falando, você está jogando contra você, né? Então, é o seu ego ali que está à prova. Então, é um jogo muito competitivo. Não estimula a violência, tá? Apesar das pessoas ficarem muito bravas quando perderem, né? Mas é comum. Os benefícios do xadrez para a saúde, melhora a memória, reduz o estresse, tem habilidade de resolução de problema, desenvolve esse pensamento estratégico, cognitivo e crítico, tá? Porque você tem que pensar na sua jogada e se perguntar por quê. Tudo isso que a gente vai ver futuramente, só mostrando aqui para vocês umas fake news do xadrez, tá? Xadrez como atividade social. E aqui, para quem quiser aprender mais aí, tá? Os recursos para aprender mais. Tem aqui livros, sites. Para quem quiser se aprofundar, pode acessar livros, sites e aplicativos. Existem muitos livros excelentes disponíveis sobre xadrez. Por exemplo, tem manuais de jogadas, manuais de abertura, entendeu? Você pode ler os livros, entendeu? Se você quiser. Por exemplo, o livro do Bob Fischer, tá? Ele é muito bom. Tanto que alguns youtubers como o Rafa Chess, ele sempre comenta nos vídeos dele quando abre quando as brancas iniciam com E4,
ele fala que é o favorito de Bob Fischer porque justamente foi ele que saiu à frente desse movimento de começar com a peça E4 aí, pelo menos foi o nome de maior destaque, tá? É o sistema do Nisovich, tá? Que My System, que é um livro dele também, que ele criou esse sistema que hoje leva o sobrenome, né? O nome dele, Nisovich, tá? É o Immortal Game, a história do xadrez, de David Schick, não sei se aprofundar aqui no que eu falei, daquela situação da origem, né? Da história do xadrez. Um jogo imortal, né? Como o David Schick traz ali, tá? É em inglês, mas acho que você consegue, de fato, achar ele traduzido, tá? Sites e aplicativos, como eu disse antes, o Lichess e o chess.com, tá? E o chess24.com também, tá? Existem muitos sites e aplicativos excelentes disponíveis de jogadores, tá? Eu recomendo para que, a priori, para quem está iniciar com o chess.com e depois migrar para o Lichess, tá? Porque o chess.com ele tem muito mais assistência, muito mais dinâmico, pelo menos, do que o Lichess, além de acessar conteúdos via internet, via, por exemplo, o YouTube, que tem muita assistência aí dos grandes mestres que tem canais no YouTube, tá? Então é isso, basicamente essa é a origem do xadrez e seus benefícios para quem estava resolvi trazer, né, para de fato mostrar esses benefícios e essas falácias que tem envolvendo o xadrez, tá? Se você achou alguma coisa interessante, deixa no comentário aqui, alguma coisa que eu possa melhorar também, por sinal. E se eu errei alguma coisa, deixa nos comentários aqui, que a gente atualiza, tá? Vai mexendo aqui no vídeo pra gente sempre ir melhorando o nosso conteúdo. Valeu!